Olá, querido amigo, querida amiga. Que alegria ter você aqui, abrindo este novo dia em busca de um momento de paz, de reflexão e de uma palavra de Deus para o seu coração. Este é o nosso refúgio, nosso ponto de encontro com o Pai, antes que o mundo lá fora comece a gritar. Eu sei que amanhã pode chegar de diferentes maneiras para cada um de nós. Talvez você tenha acordado com o sol batendo na janela, sentindo uma gratidão imensa por este fôlego de vida. Ou, quem sabe, tenha se levantado com um peso no peito, com a mente já cheia de preocupações, sem saber direito como enfrentar as próximas horas. Seja qual for o seu ponto de partida, eu quero que você saiba que Deus te encontra exatamente onde você está. E Ele tem uma mensagem especial para você hoje. Você já parou para pensar que, assim como o sol nasce todos os dias trazendo luz, a graça e a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã? É uma promessa que Ele nos faz, um presente que recebemos ao abrir os olhos. E para nos ajudar a caminhar com Ele, a Bíblia nos oferece um verdadeiro tesouro, os Salmos. Eles são a linguagem da alma, expressando todas as nossas emoções, desde a alegria transbordante até a mais profunda dor. E hoje, nós vamos nos aprofundar em dois dos salmos mais amados por vocês, o Salmo 23 e o Salmo 91. Juntos, eles nos revelam as duas maiores necessidades do nosso coração: a garantia de que não nos faltará nada e a certeza de que estamos seguros. Prepare-se, porque o que vamos encontrar aqui no Uma Oração Diária é muito mais do que um texto bonito. É a própria voz de Deus falando sobre proteção e abundância para a sua vida. Nesta jornada de fé, a gente aprende que a nossa vida é como uma estrada. Às vezes, o caminho é tranquilo, com paisagens bonitas e sem buracos. Mas, em outros momentos, a estrada é cheia de desvios, de subidas íngremes e de curvas inesperadas. E em meio a tudo isso, a gente se pergunta: será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu tenho a força necessária? Será que terei o que preciso para esta viagem? Essas perguntas são como o barulho do motor, nos lembrando das nossas fraquezas. Mas a resposta de Deus é como um mapa detalhado, um guia para a jornada. É exatamente por isso que o Salmo 23 é tão poderoso. Ele não é apenas um poema, é um mapa da alma, um convite para você descansar na certeza de que tem um pastor que está no controle. A primeira frase já nos traz uma calmaria incrível. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por um instante, feche os olhos e deixe essa frase ecoar no seu coração. Sinta a verdade dela. Que tipo de pastor é ele? Aquele que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Aquele que sabe a sua fome, a sua sede, o seu cansaço e que provê exatamente o que você precisa. Nada mais, nada menos. Isso não significa que você nunca mais vai ter um problema na vida, mas sim que em meio a qualquer situação, a sua alma será suprida. Pense agora sobre o que a vida tem exigido de você. Talvez seja um cansaço mental, uma preocupação com as finanças, uma falta de paz dentro de casa. O Salmo 23 não ignora esses problemas. Pelo contrário, ele nos convida a entregá-los ao nosso pastor. Ele promete que nos fará repousar em pastos verdes e nos guiará a águas tranquilas. Isso é o oposto do que o mundo nos oferece, que é a correria, o barulho e a ansiedade. Deus nos chama para a paz. Pense por um momento sobre o ritmo da sua vida. É uma constante busca por algo que muitas vezes nem sabemos o que é. Corremos atrás de prazos, de metas, de um ideal que o mundo nos vende, e quando chegamos ao final do dia, a gente percebe que o tanque da nossa alma está vazio. O Salmo 23, com sua sabedoria atemporal, vem como um oásis no deserto da nossa rotina.
Ele nos diz que o pastor me faz repousar em pastos verdejantes e me guia a águas tranquilas. Isso não é apenas uma imagem poética de um campo com grama e um riacho. É uma promessa concreta de descanso para a sua mente e a sua alma. Os pastos verdejantes são a provisão de Deus para a sua nutrição espiritual. Pode ser aquele momento de silêncio que você encontra para ler a Bíblia antes de todo mundo acordar. Pode ser uma palavra de encorajamento de um amigo. Pode ser um insight divino que muda sua perspectiva sobre um problema. É o alimento que te sustenta quando as forças se esgotam. E as águas tranquilas? Elas são o oposto do caos. Representam a paz que Ele te dá em meio à tempestade, a clareza para tomar decisões quando a confusão domina e a calma para respirar fundo antes de responder a uma provocação. Ele está te convidando a beber dessa fonte de serenidade. Permita-se agora se visualizar nesse lugar. Sinta a brisa suave no rosto, ouça o som da água que flui sem pressa. Este lugar existe e ele é o refúgio na presença de Deus. Não é um lugar físico, mas uma condição do seu coração que só Ele pode trazer. O seu pastor está te convidando a sair da correria e simplesmente ser. Deixe que Ele renove suas forças e te guie para um lugar de descanso. Este é o primeiro passo para experimentar a abundância de uma vida com Ele. Depois de nos guiar a pastos verdejantes e águas tranquilas, o pastor do Salmo 23 nos leva a um lugar ainda mais íntimo e profundo. O versículo continua com a promessa de que ele refrigera a minha alma. Pense nessa palavra, refrigerar. Ela nos fala sobre algo que estava quente, cansado, esgotado e que é trazido de volta a um estado de frescor e vitalidade. A nossa alma, sobrecarregada pelo peso do dia a dia, pelas frustrações, pelas palavras duras que ouvimos e até pelas que nós mesmos dizemos, precisa desse refrigério. E ele vem de forma sobrenatural, como uma brisa suave que entra e restaura o que estava quebrado. É a paz que a gente sente depois de um momento de oração sincera. É a força que surge quando a gente pensava que não tinha mais de onde tirar. Essa é a primeira grande manifestação da abundância de Deus na nossa vida. Não é um carro novo ou uma casa maior, mas a restauração da nossa essência, do nosso ânimo, do nosso propósito. E, a partir disso, o salmista nos mostra o próximo passo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A gente não é simplesmente restaurado e deixado à deriva. O mesmo pastor que nos traz descanso nos aponta o caminho. Ele nos guia pelos caminhos certos. Você já se sentiu perdido, sem saber qual decisão tomar? Às vezes as opções são tantas que a gente fica paralisado. Mas a promessa aqui é de uma bússola infalível. A justiça dele é a direção e o amor pelo nome dele é o motivo. O Senhor nos conduz a um caminho que é bom para nós e que, ao mesmo tempo, glorifica o nome dele. Não porque nós merecemos, mas por quem ele é. E essa confiança nos liberta de ter que acertar todas as decisões sozinhos. Para um instante. Pense em uma situação na sua vida em que você se sentiu totalmente sem rumo. Talvez um problema no trabalho, um desafio familiar ou uma dúvida sobre o futuro. Sinta o alívio que é poder entregar esse fardo ao seu pastor e saber que ele, por amor, vai te conduzir passo a passo. Ele é o GPS espiritual que nos leva à nossa melhor versão, a vida plena que ele sonhou para nós. Na nossa caminhada com o pastor, é fácil pensar que a vida será sempre de pastos verdes e águas tranquilas. Mas a verdade é que a estrada da fé, assim como a vida real, tem seus vales. E o Salmo 23, com uma sinceridade que nos acalma o coração, não esconde essa realidade. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Pense em um vale da sombra da morte na sua vida. Não precisa ser algo que coloque sua vida em risco. Pode ser uma doença que te assusta, a dor de uma perda recente, um período de profunda solidão ou uma crise financeira que parece não ter fim. É aquele momento em que a luz parece fraca e o medo é uma companhia constante. E é exatamente aí que o pastor se revela de uma forma ainda mais próxima e poderosa. A promessa não é que ele vai evitar o vale, mas que ele vai atravessá-lo com você. A presença dele é o que faz a diferença. Você não precisa ter medo, não porque o vale deixou de ser assustador, mas o seu guia está ao seu lado. A frase, porque tu estás comigo, é a bússola que aponta para a paz no meio da tempestade. Ela transforma o medo em fé, a solidão em companheirismo divino e a dor em esperança. É a maior prova de que a abundância de Deus é, acima de tudo, a sua presença. Não há bem material que se compare à certeza de que você não está sozinho, que o Criador do universo segura a sua mão. Para um instante, pense em um vale que você está atravessando agora. Sinta a seriedade desse momento. E agora, visualize o seu pastor, Jesus, caminhando bem ao seu lado. Ele não te apressa, ele não te abandona, ele te protege. Você pode não ver a saída, mas ele já conhece o caminho e ele está te guiando. O poder dessa verdade nos liberta do medo e nos dá uma força que a gente nem sabia que tinha. É a abundância da sua presença em nossa vida. Dentro desse vale que estamos atravessando, o Salmo 23 nos dá mais duas imagens poderosas de como o pastor cuida de nós. Ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era usada para proteger a ovelha de predadores, para afastar o perigo. E o cajado, com aquela curva na ponta, era usado para guiar o rebanho, para resgatar uma ovelha que havia caído em um buraco. Pense nisso. A mesma mão que nos disciplina e nos protege é a mão que nos resgata e nos conduz. O consolo não vem da ausência do perigo, mas da certeza de que o pastor está vigilante, pronto para agir. Ele nos consola com a sua proteção e com a sua correção. O amor dele é tão grande que ele nos guia para fora do perigo, mesmo que o caminho seja estreito. E aqui chegamos a uma das promessas mais impressionantes da Bíblia, que nos leva diretamente ao coração da abundância de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imagine a cena. Você está cercado por adversidades, por pessoas que te desejam o mal, por problemas que parecem insuperáveis. E em vez de fugir, o seu pastor te convida para uma festa. Ele arruma a mesa, coloca a toalha mais bonita, serve o melhor banquete. Tudo isso enquanto os seus inimigos, que podem ser o medo, a ansiedade, a falta de perdão ou a incerteza do amanhã, estão ali, impotentes, observando você ser cuidado por Deus. Isso nos mostra que a abundância de Deus não depende das circunstâncias. Ele pode te dar paz em meio ao caos, alegria na tristeza e esperança no desespero. Essa mesa preparada é a demonstração de que a provisão dele é maior que qualquer problema, e a paz que ele te dá é maior que qualquer conflito. Depois da mesa preparada no meio da batalha, a provisão do nosso pastor se manifesta de uma forma ainda mais pessoal e celebratória. O Salmo 23 diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção com óleo no tempo antigo era um sinal de honra, de cura e de consagração. Era uma forma de dizer: você é especial, você é separado para algo grandioso. É como se Deus estivesse pessoalmente te honrando, te abençoando, te preparando para o propósito que Ele tem para o seu dia e para a sua vida. A unção do Espírito Santo nos capacita, nos fortalece e nos dá a direção que precisamos para cada passo. E depois disso, vem a promessa do transbordar. Quando o cálice transborda, não é apenas um sinal de que você tem o suficiente.
É um sinal de que você tem muito mais do que precisa. A abundância de Deus não é para a nossa subsistência, mas para que possamos também transbordar na vida de outras pessoas. É a paz que sobra para acalmar alguém, a paciência que sobra para ensinar, o amor que sobra para perdoar. Isso é a verdadeira riqueza que o pastor nos oferece, uma vida tão cheia de bênçãos que ela não consegue ser contida e se espalha para abençoar a todos ao nosso redor. E o Salmo 23 termina com uma das maiores garantias que a gente poderia receber. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pense bem, certamente, seguirão, no sentido de acompanharão. A bondade e a misericórdia de Deus são como dois anjos guardiões, caminhando atrás de você, limpando o rastro do medo, enchendo seu caminho de oportunidades e te protegendo de todo o mal. Essa é a promessa para a sua jornada aqui na Terra. E a promessa para a sua eternidade é que a sua morada será ao lado do próprio Senhor, para sempre. Esse salmo não é apenas sobre o que Deus faz, mas sobre quem Ele é. Ele é o pastor que te guia, te protege, te sustenta e te promete a sua presença aqui e na eternidade. Ele é sua fonte de proteção e de abundância. Depois de nos alimentarmos das verdades profundas do Salmo 23, que nos mostrou a abundante provisão do nosso pastor, é hora de nos vestirmos com a armadura da fé que encontramos no Salmo 91. Pense que o Salmo 23 nos dá o alimento, a água, a cura e o sustento para a nossa jornada. Ele nos nutre por dentro. Já o Salmo 91 é a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa proteção contra o que vem de fora. É como se a abundância de Deus no nosso interior, a paz que excede o entendimento, a alegria inabalável, nos preparasse para a proteção que Ele oferece no mundo. As duas promessas se completam, uma sustentando a outra. Agora, vamos mergulhar no que muitos chamam de o Salmo da Proteção. O Salmo 91 não é um amuleto nem uma oração mágica. É uma declaração de confiança, um ato de fé que se manifesta na nossa vida quando a gente decide habitar no lugar mais seguro que existe. A primeira frase já nos diz tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pare um instante e reflita sobre onde você tem buscado refúgio. É no seu trabalho, na sua conta bancária, na opinião de outras pessoas? O salmista nos convida a ir para um lugar diferente, o esconderijo do Altíssimo. Este não é um lugar físico, é um estado de espírito, uma atitude do coração que escolhe confiar plenamente em Deus, se abrigando nele nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. É como uma criança que, assustada, corre para o colo do pai e ali encontra total segurança. A sua verdadeira segurança não está no que você tem, mas em quem você habita. É o lugar secreto da sua presença. A sombra do Onipotente é a imagem de um refúgio absoluto, um abrigo onde nenhum mal pode nos alcançar, porque a autoridade de Deus é suprema. Embaixo da sombra do Onipotente não há espaço para a ansiedade, para o medo de errar ou para a incerteza do amanhã. Há apenas a certeza de que a sua soberania nos protege. Essa é a nossa morada segura, o lugar de onde não precisamos sair para encontrar paz. Depois de nos abrigarmos no esconderijo do Altíssimo, o Salmo 91 nos convida a fazer algo ativo, a declarar a nossa fé em voz alta. Ele nos diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. A fé não é apenas um sentimento, mas uma verdade que falamos. A atitude de dizer é um passo de coragem, uma forma de lembrarmos a nós mesmos e de declararmos ao mundo espiritual a quem pertencemos e em quem confiamos. Não é uma frase vazia, é uma declaração de aliança, um ato de adesão. Pense nessas duas palavras: refúgio e fortaleza. O refúgio é aquele abrigo imediato, o lugar para onde você corre quando o perigo se aproxima. Pode ser um esconderijo na floresta ou um abrigo na tempestade.
Deus se oferece como nosso refúgio de emergência, a paz que chega quando o pânico se instala. A fortaleza, por outro lado, é uma estrutura forte e inexpugnável, um lugar de defesa permanente. É um castelo inabalável, construído sobre rocha. Deus não é só o lugar para onde corremos, mas o lugar onde podemos ficar, seguros, protegidos de qualquer ataque. E o Salmo não para por aí. Ele completa a declaração com as palavras mais pessoais e íntimas possíveis. O meu Deus, em quem confio. A proteção e a segurança que ele os oferece não são genéricas, elas são para você. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu Deus. O alicerce de toda essa promessa não é o seu desempenho, mas a sua confiança nele. Confiar é deixar o controle de lado e se entregar completamente à sua soberania. É dizer, Pai, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Depois de declararmos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o Salmo 91 começa a nos mostrar o que essa proteção realmente significa no nosso dia a dia. A promessa continua, e ela é incrivelmente específica. Ele nos diz, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas palavras podem parecer antigas, mas o seu significado é mais atual do que nunca. O laço do passarinheiro é uma armadilha, sutil, invisível e feita para prender. No nosso tempo, o laço pode ser uma mentira que a gente acredita, um ciclo de pensamentos negativos que nos aprisiona, uma dívida que se torna uma bola de neve ou até mesmo um relacionamento tóxico que nos impede de voar. É aquela situação que parece inofensiva no início, mas que tem o poder de nos tirar a liberdade, o propósito e a alegria. Mas a promessa é clara: Deus te livrará desses laços, mesmo que você não os veja. Ele te dará a clareza para reconhecer a armadilha e a força para se desvencilhar dela. E a peste perniciosa? Ela representa as pragas que se espalham de forma silenciosa e destrutiva. Pode ser uma doença, sim, mas também pode ser a praga do medo que se espalha nas notícias, a peste da ansiedade que sufoca, ou a praga da fofoca e da inveja que envenena as relações. São aquelas forças invisíveis que tentam minar a nossa fé, a nossa saúde e a nossa paz. Mas o salmista nos garante que o nosso Deus é maior do que qualquer praga. A sua proteção é um escudo contra todas as forças que tentam nos destruir. Pare por um instante. Pense em um laço ou em uma praga que você sente que está te afetando. Pode ser um medo, uma dúvida, um vício, um relacionamento ruim. Agora, respire fundo e, em pensamento, entregue este fardo nas mãos de Deus. Confie que Ele é o teu libertador. Ele tem o poder e o desejo de te salvar, não apenas de perigos físicos, mas de tudo que tenta roubar a paz da sua alma. Essa é a proteção real, a que vem de dentro para fora. Depois de nos prometer livramento dos perigos, o Salmo 91 nos oferece uma das mais belas e carinhosas imagens de proteção que a gente pode encontrar na Bíblia. Ele diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Essa é a imagem de um pássaro, forte e protetor, que recolhe seus filhotes debaixo das asas quando o perigo se aproxima. Pense no cuidado e na ternura que essa imagem evoca. Deus não é apenas um guarda-costas distante. Ele é um Pai amoroso que nos atrai para perto, para um lugar onde podemos nos sentir totalmente seguros e amados. Esse esconderijo não é feito de pedra ou concreto, mas da própria presença de Deus, da sua natureza protetora e da sua infinita ternura. Deixe sua mente e seu coração se acalmarem. Sinta por um momento a paz que é estar debaixo dessas asas divinas. Sinta-se protegido, amado e cuidado. É nesse lugar que o medo se dissipa e a confiança floresce. É aqui que você encontra descanso para sua alma e refúgio para suas emoções. E para fortalecer essa proteção, o salmista continua: a sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa frase nos leva a um novo nível de segurança.
Um escudo é uma defesa para ataques diretos. Um broquel ou muralha é uma fortificação sólida que protege a cidade inteira. A sua proteção não é só íntima e pessoal, mas é forte e inexpugnável. E qual é o material dessa proteção? A ternura de Deus, a sua fidelidade, as suas promessas, o seu caráter inabalável. Ele não é um escudo feito de metal, mas de algo muito mais forte, a sua própria natureza. Quando você confia nele, você está protegido por uma verdade que nunca falha e por promessas que nunca se quebram. Com a verdade de Deus como nosso escudo, o Salmo 91 nos convida a viver sem medo, enfrentando tantos perigos visíveis quanto os invisíveis. Ele declara: não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Essa é uma das promessas mais abrangentes da Bíblia. O salmista está nos dizendo que a proteção de Deus cobre cada minuto das nossas vidas, da escuridão da noite à luz do dia. O pavor da noite é um medo que nos ataca quando estamos mais vulneráveis. É a ansiedade que nos rouba o sono, o pensamento ruim que surge quando estamos sozinhos com nossos demônios, ou o medo de algo desconhecido que nos assombra. As flechas que voam de dia, por outro lado, são os ataques que podemos ver e que nos atingem diretamente, como críticas injustas no trabalho, uma notícia ruim que chega inesperadamente ou uma decepção com alguém que amamos. A proteção de Deus é total. Ele nos guarda dos medos noturnos e dos perigos diurnos. O Salmo continua falando de ameaças ainda mais silenciosas e perigosas, a peste que se propaga nas trevas e a destruição que assola ao meio-dia. As pragas das trevas são aquelas que vêm de forma sutil, quase imperceptível, como uma depressão silenciosa, uma doença que se desenvolve sem alarde ou um desânimo espiritual que tenta nos consumir. E a destruição que assola ao meio-dia? É a tragédia que parece cair sobre todos, uma calamidade pública, um problema que assola a sociedade em geral e que nos atinge em plena luz do dia. A promessa é que você não precisa temer. A sua fé não te livra de passar por essas situações, mas te blinda do medo que elas trazem. Depois de nos prometer livramento dos perigos que nos cercam, o Salmo 91 nos eleva a um patamar de confiança ainda mais ousado. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma das promessas mais impactantes das Escrituras, e ela não nos fala de um mundo sem problemas. Pelo contrário, ela assume que vivemos em um mundo onde crises, calamidades e dificuldades são reais. O mundo ao nosso lado pode estar desmoronando. A vida de muitas pessoas pode estar caindo em pedaços por causa de doenças, problemas financeiros, desânimo ou violência. A promessa, no entanto, é de uma proteção divina que nos separa dessa realidade. A sua proteção não depende da ausência do caos, mas da presença de Deus no meio do caos. O versículo nos diz que, mesmo com a destruição e a queda acontecendo ao nosso redor, à nossa esquerda e à nossa direita, nós não seremos atingidos. Essa é a promessa de uma blindagem espiritual que nos isola do mal, não do mundo. É a certeza de que, enquanto o medo e o desespero consomem muitos, o seu coração pode estar em paz, porque o seu refúgio está no Altíssimo. Essa verdade nos liberta da necessidade de controlar tudo e nos convida a confiar que a mão de Deus está sobre nós. Essa proteção é para os que habitam no esconderijo do Altíssimo, ou seja, para aqueles que têm um relacionamento de confiança e intimidade com Deus. Não é uma promessa vazia, mas um resultado direto da nossa fé e da nossa escolha de nos abrigar nele. Quando a gente faz de Deus o nosso lar, Ele se torna a nossa barreira de proteção.
A promessa de que 1.000 e 10.000 cairão ao nosso lado e não seremos atingidos nos leva a uma consequência ainda mais profunda da proteção divina. O Salmo 91 nos diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. A palavra recompensa aqui não tem um sentido de vingança ou de alegria por ver o mal alheio. Pelo contrário, ela nos fala sobre o resultado natural de uma vida vivida sem Deus. Quando a gente escolhe o caminho da fé e da obediência, somos poupados das consequências de uma vida de desobediência e de falta de refúgio. É como se a gente estivesse em um navio seguro e pudesse ver de longe as ondas quebrando em um cais frágil. A promessa é que você não será parte da queda, mas um observador dela. E por que essa promessa é válida? O versículo seguinte nos dá a resposta, e ela é a chave para toda a proteção que o Salmo nos oferece. Ele diz: porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. A proteção não é aleatória, não é por sorte e não é para todos. Ela é o resultado direto de uma escolha, de uma atitude do coração. Você fez de Deus a sua habitação, ou seja, o seu lar. Não é um lugar que você visita nos domingos de manhã ou quando precisa de ajuda. É onde você vive, onde você mora, onde você se abriga dia e noite. É a sua atitude de fé que ativa essa promessa. Essa verdade nos desafia e nos encoraja ao mesmo tempo. Ela nos desafia a perguntar: onde de fato eu tenho habitado? E nos encoraja, nos lembrando que o poder da proteção de Deus é liberado quando fazemos dele o centro da nossa vida. Repita comigo em seu coração: Senhor, eu faço de Ti o meu refúgio e a minha habitação. Em Ti eu moro, em Ti eu confio. Sinta a liberdade que vem com essa declaração. O medo se vai, porque a sua segurança não está mais nas circunstâncias, mas na presença do seu Deus. Quando fazemos de Deus a nossa morada, as promessas do Salmo 91 se tornam ainda mais específicas, tocando diretamente na nossa segurança e na segurança de quem amamos. O salmista nos garante: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é uma declaração de blindagem total. A promessa não é de que o mal não existirá, mas de que ele não terá sucesso em te alcançar, em te prejudicar, em te ferir. É como se houvesse uma barreira invisível, uma proteção divina que nos separa das intenções e dos ataques do inimigo. O mal pode nos rodear, mas não nos atingirá, porque somos cobertos por algo maior do que ele. E a promessa não para em você, ela se estende à sua tenda. No tempo bíblico, a tenda era a casa, o lar, o centro da vida de uma família. O salmista está nos dizendo que a proteção de Deus não é individual, mas se estende para todos aqueles que moram com você. As pragas, os desastres, as crises, eles podem assolar a cidade, o país, o mundo, mas a sua casa está sob uma guarda especial. Essa é uma das promessas mais reconfortantes para quem tem a responsabilidade de cuidar e zelar pela família. A sua fé se torna um escudo que protege não só a sua vida, mas a de todos os que estão debaixo do seu teto. É claro que vivemos em um mundo real, onde coisas ruins acontecem. A promessa não é de uma vida sem lutas, mas de que, em meio a qualquer luta, o mal não terá a palavra final. A proteção de Deus garante que Ele usará até mesmo as situações difíceis para o nosso bem. É a certeza de que a dor pode vir, mas ela não terá o poder de nos destruir. A proteção que Deus nos oferece não é apenas uma barreira invisível, mas uma ação real e poderosa que Ele comanda em nosso favor. O Salmo 91 nos revela o instrumento dessa proteção. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é uma das promessas mais confortantes das Escrituras. O próprio Deus, o Criador do universo, se inclina para nos proteger de forma pessoal e específica, enviando seus mensageiros celestiais para nos guardar.
Não é uma proteção genérica, é uma ordem direta. É como se um general de um exército poderoso desse uma ordem a seus melhores soldados para protegerem você. O nosso Deus é o comandante e os seus anjos são os nossos guardiões. A promessa de que eles nos guardarão em todos os teus caminhos é um detalhe que não podemos ignorar. Ela nos mostra que a proteção de Deus não é apenas para os grandes perigos da vida, mas para cada passo, cada decisão, cada tarefa do nosso dia. É para quando você está dirigindo no trânsito, para quando você está no trabalho lidando com pessoas difíceis, para quando você está em casa, para quando você está dormindo. Os anjos estão ali, agindo sob as ordens de Deus para te proteger de tropeços, de acidentes, de ataques espirituais, de tudo que pode te desviar do caminho que Deus planejou para você. Muitas vezes a gente se sente sozinho, esquecido, mas a verdade é que o Senhor nos cerca com a sua presença e com um exército celestial. Essa proteção pode ser invisível aos nossos olhos, mas é real no mundo espiritual. A proteção dos anjos que o Salmo 91 nos promete é tão profunda que ela se manifesta nos detalhes mais sutis da nossa vida. O salmista continua nos dizendo: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Essa imagem é de uma delicadeza e de um cuidado que nos emocionam. Pense na cena. Você está caminhando e a sua atenção pode estar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Você pode não ver aquela pequena pedra no caminho, mas os anjos estão ali, agindo sob a ordem do Pai, para te levantar, te sustentar, para que você não tropece. O que é essa pedra nos nossos dias de hoje? Pode ser uma palavra dita no momento errado que pode causar um grande estrago. Pode ser uma decisão impulsiva que te leve a um arrependimento futuro. Pode ser uma pequena falha na sua rotina que se transforma em um grande problema. Deus, através de seus anjos, não se preocupa apenas com os grandes desastres, mas também com os pequenos tropeços que poderiam te ferir ou te desviar do caminho. Ele te sustenta não apenas quando você está prestes a cair de um abismo, mas também quando seu pé ameaça esbarrar em uma pequena pedra. Isso nos mostra o nível de cuidado e atenção que o Pai tem por cada um de nós. Essa promessa nos traz um alívio imenso. Ela nos lembra que não precisamos carregar o fardo de ter que acertar cada passo, de ter que estar 100% atentos a cada detalhe. Podemos andar com a leveza de quem sabe que está sendo sustentado por mãos fortes, mesmo que não as vejamos. A sua proteção não é apenas uma grande muralha, mas também a graça que nos ajuda a passar pelos pequenos obstáculos que encontramos todos os dias. Agradeça a Deus porque mesmo nos mínimos detalhes Ele está presente. E confie que por causa da sua promessa, Ele vai te ajudar a passar por isso, a evitar tropeços e a caminhar com paz. Depois de nos prometer proteção contra os tropeços diários, o Salmo 91 nos leva a um patamar de autoridade espiritual que é ao mesmo tempo assustador e inspirador. A promessa agora é de vitória sobre os nossos maiores adversários. O salmista declara: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Essa passagem não está falando apenas de animais selvagens, mas de forças espirituais que operam contra nós. O leão representa o perigo que é grande, visível, poderoso, que ruge e nos causa medo. Pode ser a ferocidade de uma crise financeira, a crueldade de uma doença, o peso esmagador de uma depressão ou a fúria de uma pessoa que nos persegue. A serpente, por outro lado, representa o inimigo que ataca de forma sutil, traiçoeira, escondida. Pode ser uma tentação que se esconde em uma distração inocente, uma mentira que envenena o nosso coração de forma lenta, ou uma fofoca que destrói relacionamentos sem fazer barulho. A promessa aqui não é que você será protegido desses ataques, mas que você terá a autoridade de pisar e calcar aos pés esses inimigos. A proteção de Deus não te mantém longe da batalha.
Ela te coloca no campo de batalha, mas com a garantia de vitória. Você não é uma vítima, você é um guerreiro vitorioso em Cristo. A autoridade para pisar o mal vem da sua união com o Altíssimo. Não é a sua força que os derrota, mas o poder do Deus que está em você. Essa é a abundância de autoridade que nos é dada. Para um instante, pense em um leão ou em uma serpente que tem tentado te amedrontar ou te desviar do caminho de Deus. Pode ser um medo crônico, um vício, uma tentação. Agora, declare em voz alta: em nome de Jesus, eu piso sobre este medo/tentação, pois a vitória já me foi dada. Sinta a autoridade que vem com essa declaração. O medo não tem mais poder sobre você, porque o Deus que te protege te capacita para a vitória. Com o nosso amor e o nosso conhecimento a Deus como o alicerce, as promessas do Salmo 91 se tornam ainda mais pessoais, mais íntimas. Deus continua falando, e desta vez Ele nos dá a garantia da sua atenção plena. Ele diz: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o honrarei. Pense no privilégio que é este. O Criador do universo não está distante, ele está acessível e ele te convida a chamá-lo. Ele não apenas ouve a sua oração, ele promete responder. É uma via de mão dupla, uma conversa real com o Pai. E a promessa é que Ele estará com você, mesmo no momento da sua maior angústia. A promessa de que Deus estará conosco na angústia é uma das mais realistas e reconfortantes da Bíblia. Ele não nos diz que nunca teremos problemas. Pelo contrário, Ele reconhece a existência da angústia. Mas o que Ele promete é a sua presença nela. A dor pode ser real. O problema pode ser grande, mas a sua presença, a sua paz, o seu conforto, eles são maiores do que qualquer coisa que você possa enfrentar. E essa presença é o maior ato de proteção que podemos receber. É a certeza de que não caminhamos sozinhos, mesmo quando a solidão parece nos consumir. E a promessa não termina na angústia. Ela vai além. Eu o livrarei e o honrarei. Livrar significa resgatar, tirar de uma situação de perigo. O Senhor não te abandona na luta, Ele te resgata dela. E Ele não apenas te resgata, Ele te honra. A honra de Deus é a recompensa pela sua fidelidade e pela sua confiança. É a elevação que vem depois da provação, a bênção que se manifesta depois da dor. Ele te coloca em um lugar de visibilidade e de glória. Essa é a abundância que Deus te dá. Pense em uma angústia que você tem enfrentado. Pode ser algo que te deixa sem fôlego, um medo que te acompanha. Fale com Deus sobre isso. Repita em seu coração: Senhor, eu te invoco. Eu sei que tu me responderás. Eu sei que tu estás comigo nesta angústia. E eu confio que tu me livrarás e me honrarás. Em nome de Jesus, amém. Que jornada incrível nós fizemos nesta manhã! Ao lado do nosso pastor, no Salmo 23, encontramos a promessa de que nada nos faltará, que Ele nos guiará e nos dará descanso em meio ao caos. Descobrimos que a sua abundância não está apenas nas coisas, mas na paz, na restauração da alma e na sua presença constante. E depois, no Salmo 91, nos abrigamos na sombra do Altíssimo. Ali, declaramos que a sua fidelidade é o nosso escudo e que a sua proteção nos blinda do medo e nos dá autoridade para vencer o que quer que venha contra nós. Que você possa carregar a certeza dessas promessas em cada passo do seu dia. O mesmo Deus que te guiou até aqui é o que vai te sustentar até o anoitecer. A sua presença é a sua maior vitória. Se esta oração tocou o seu coração e te trouxe paz, eu te convido a fazer algo simples, mas que faz toda a diferença. Deixe o seu amém nos comentários para que possamos celebrar juntos esta palavra. É a sua forma de dizer para Deus e para a nossa comunidade que a fé foi ativada em sua vida.
Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar esta palavra de paz com alguém que você ama e que precisa de um refúgio nesta manhã. E para não perder nenhuma de nossas orações e continuar crescendo na fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Para continuar a sua jornada de fé e fortalecer a sua caminhada com Deus, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha um dia de paz e de bênçãos. Fique com Deus.